casa de 2 ou 3 andares é algo assim de luxuoso demais e parece que aquela é a família que mais se destaca na comunidade. Então, onde o império não chegava, era uma vida bastante simples. As casas eram simples, construídas com paredes de pedras calcárias. Então, como é que eles construíam suas casas? Geralmente eles pegavam aqueles blocos de pedra e eles iam montando as casas ali sobre aquelas pedras calcárias. Então eles não tinham, os pobres principalmente, não conseguiam construir aquelas casas bem retinhas como a gente tem hoje. Então eram aquelas casas de pedras construídas de pedras calcárias. Ou então de tijolos amassados e cozidos ao sol. Você imagina que aqui na nossa região, como é diferente de lá, né? Também o sol da Palestina deve ser bastante forte, porque aqui para cozer os tijolos precisa ir para aquele forno lá, tem um monte de coisa, de lenha, e aí para que o tijolo possa ficar vermelhinho e pronto para ser utilizado. Lá não, os pobres amassavam os tijolos, colocavam expostos ao sol e esperavam que o próprio sol tornasse o tijolo preparado, cozido para a construção de suas casas. As cobertas do teto, geralmente elas eram feitas de tijolo de barro amassado. Então eles pegavam aquelas varinhas, construíam como se fossem redes e enchiam de tijolos, enchiam de barro. Depois aquilo era o teto da casa. Então aqui a gente percebe como os moradores, eles eram simples. E os moradores dormiam geralmente no chão ou em esteiras feitas especialmente para esse fim. Naquele tempo, diferente do nosso, as casas eram bem pequenas e as famílias eram bem grandes. Então, onde era que as pessoas dormiam? Dormiam no chão, na sala, na pequena cozinha, no pequeno corredor. E como era que eles dormiam? Tinha colchão para todo mundo? Claro que não. Então, eles dormiam ou em cima de cobertas, ou então em esteiras. Percebem que a gente tem focado bastante na realidade dos pobres para que a gente possa compreender a escolha de Deus. A escolha do nosso Deus, quando preferiu um carpinteiro, São José, quando escolheu Maria, também uma pessoa bastante humilde, para ser a mãe do seu filho. Então os ricos e as mansões nunca chamaram a atenção de Deus. Como a gente pode dizer que muita coisa mudou. Muitos ricos hoje, graças a Deus, são pessoas de Deus, são pessoas convertidas, são pessoas que dão testemunho de fé. Mas os pobres, eles se constituem assim, o alvo principal de Deus por causa da sua necessidade de extrema, a gente pode dizer, de extrema pobreza, de extrema simplicidade. Quem não se lembra daquela passagem bíblica, quando Jesus diz que um amigo chega e de fora ele diz assim, amigo, ele grita com aquele que está dentro de casa, chegou um amigo meu de viagem, eu não tenho nada para oferecer, me presta 3 pães, e o amigo de dentro de casa diz assim, eu já estou deitado e os meus filhos também, vá embora e não me incomode. Então, aquele que dizia de dentro de casa para não ser incomodado, era porque se ele se levantasse, ele ia ter que sair pisando em todo mundo. Ele ia acordar todo mundo. Ele ia acordar todo mundo. Porque os judeus, eles dormiam em todo lugar e de todo jeito praticamente, né? Então, por isso que o de dentro de casa falava, eu não posso me levantar. Mas o de fora continuava gritando, como nós nos recordamos. Então Jesus disse que o de dentro se levantou e deu tudo o que ele queria, porque de qualquer forma todo mundo já estava acordado, né? Então Jesus, ele queria falar aqui, como nós sabemos, da perseverança da nossa oração. Então qual era a primeira missão da dona de casa ao se levantar? Era de recolher todas as esteiras. Ela tinha que recolher todas as esteiras, ela tinha que recolher todas as cobertas, para quê? Para que se pudesse transitar por dentro de casa. Era assim que vivia a sociedade na época de São José, principalmente os pobres. Anteriormente já falei dos ricos. Os ricos, que era um número pequeno, mas era completamente diferente. A gente já ouviu bastante nos nossos programas anteriores e naquele pequeno resumo que foi feito
no início do Abra Porta a São José desta noite. Como salientamos, o povo simples vivia num ambiente marginalizador e classista. As mulheres eram as que mais sofriam com esse tipo de opressão. Então, isso aqui era muito claro, né? A gente já sabe que havia essa diferença de classes, que a migração da classe pobre para a classe rica era praticamente importante, era praticamente impossível, quer dizer, era praticamente impossível um pobre virar rico, né? Era praticamente impossível, e que havia essa marginalização, isso aqui era algo muito claro. E quem mais sofria nessa época, nós sabemos que eram as mulheres. As mulheres, elas eram muito discriminadas na época de São José. É tanto que a gente vai perceber o modo de São José tratar Nossa Senhora, o modo de Jesus Cristo tratar as mulheres foi completamente diferente. Até aqui, a gente já vai percebendo como São José agiu com Maria Santíssima, como ele, com certeza, influenciou como homem, como pai, para que Jesus Cristo agisse de maneira diferente. Então, as mulheres, elas eram consideradas inferiores aos homens, limitando-se ao trabalho caseiro. Nós sabemos que quem era apresentado no templo eram os primogênitos, eram os homens, nem as mulheres, né? Nem as mulheres, elas tinham esses privilégios. Os homens, eles eram considerados assim, o tudo para a sociedade judaica. As mulheres, elas eram consideradas como inferiores. A elas era reservado apenas a função de dona de casa. A função, a gente pode dizer, de cuidar da família e de cuidar da alimentação. Elas não tinham direito a praticamente mais nada. Era somente isso. E a gente sabe que São José, ele sempre tratou Nossa Senhora de uma maneira diferenciada. Ele sempre tratou Nossa Senhora de uma maneira de acordo com a vontade de Deus. Sempre deu a Maria aquele lugar que Deus desejava que assim acontecesse. E Jesus também. Jesus, ele sempre valorizou a mulher, colocou a mulher em um lugar especial na vida dele, inclusive na missão, que nenhum mestre na época de Jesus adotava mulheres como discípulas deles, não. E Jesus, a gente sabe que sempre teve no seu grupo a presença feminina. Então, elas eram consideradas inferiores. Elas eram limitadas a cozinhar, a fazer a limpeza e a ir buscar água na fonte. Lavavam a roupa e nada mais. Era isso que a mulher tinha que fazer. É tanto que, até hoje, alguns homens continuam com essa mesma impressão da mulher, né? A mulher deve ser, na cabeça de alguns homens, aquela que está apenas responsável pelos afazeres domésticos e ali pela educação dos filhos. As mulheres podiam participar das funções nas sinagogas, porém, tinham lugares à parte. O mesmo acontecia no Templo de Jerusalém, onde ocupavam os lugares situados atrás do espaço reservado para os homens, bem próximo à praça comum, onde era aberto e que se vendiam os animais destinados aos sacrifícios no templo. Então, as mulheres, como nós ouvimos, elas podiam participar das coisas da sinagoga, mas elas tinham um lugar determinado. A gente sabe que até algumas igrejas, algum tempo atrás, quando eu era adolescente, jovem, ali, dos 15, 16 anos, algumas igrejas lá na Paraíba, elas tinham os lugares dos homens, que geralmente era a nave central, e as mulheres, elas ficavam nas laterais. No Templo de Jerusalém era pior ainda. Aqui na frente estava o local onde se realizava a leitura da palavra de Deus. Na nave central estavam todos os judeus. Por trás da nave central, já do lado de fora, havia uma parede que os isolava. Do lado de fora, onde já se vendiam os animais, para serem sacrificados no templo, era o lugar onde as mulheres se colocavam. Então elas nem conseguiam ouvir direito o que era partilhado lá dentro. O que era partilhado, porque além de estarem bastante distantes,
O pessoal estava sempre negociando ali os animais que deveriam ser imolados. Por isso que em umas passagens bíblicas, a gente vê até São Paulo dizendo que as mulheres, elas devem permanecer caladas na Assembleia, porque certamente atrapalhavam quando elas queriam ouvir alguma coisa, quando elas queriam refletir alguma coisa, elas não conseguiam escutar por causa da distância e também do barulho do lugar onde elas ficavam. Isso também no Templo de Jerusalém. Nas cerimônias, não lhes era permitido usar a palavra, nem tinham autoridade para ler a lei, a Torá. Então elas não podiam jamais usar a palavra. Graças a Deus, as nossas igrejas hoje colocam as mulheres nos lugares delas. E a gente vê que tem mulheres assim que são espetaculares nas suas reflexões, né? A gente vê o tanto de mulheres que têm se dedicado à Sagrada Escritura, mas naquela época era proibido ler ou refletir sobre qualquer coisa. Você percebe que Jesus, ele sempre agiu diferente. Porque São José... Por que Jesus agia diferente? Porque ele via o pai agir diferente. Ele via São José agindo diferente. Então, como ele via o pai agir diferente, ele sempre agiu diferente. Por esse motivo, o testemunho das mulheres não era válido. As mulheres não podiam dar testemunho, elas não tinham nem o direito de serem ouvidas. Quem não se lembra dos 2 discípulos de Emaús? Quando eles estiveram, Jesus ressuscitado apareceu para eles, e eles contaram a história a Jesus. No final, eles disseram assim: é certo que algumas mulheres do nosso grupo foram ao túmulo e não encontraram mais com ele. Mas foram mulheres. Então, o testemunho das mulheres na sociedade de São José não valia para nada. Então, você imagine, querido irmão e irmã, peregrino de São José, se o testemunho da mulher, por lei, por norma, não era válido, se o que ela dizia não tinha valor nenhum, imagine se Nossa Senhora tivesse dito que concebeu por obra do Espírito Santo. Só São José que acreditou. Só São José porque é santo, porque o anjo do Senhor apareceu para ele, porque o anjo do Senhor autorizou São José a entrar no processo, no projeto de Deus, no projeto de salvação. Mas os judeus não iam acreditar jamais em uma palavra que Nossa Senhora dissesse, até porque era proibido. O testemunho dela não tinha nenhum valor, como a gente disse anteriormente. E o homem de respeito, aquele homem de moral, o judeu bem-sucedido, ele não deveria cumprimentar nenhuma mulher. Imagine que as mulheres não tinham direito nem de serem cumprimentadas pelos judeus. Então, era assim que vivia a sociedade política e religiosa na época de São José. Por outro lado, as mulheres romanas eram completamente diferentes. Elas iam ao teatro, elas podiam escolher o marido, as mulheres romanas podiam dispensar os maridos, elas podiam pedir o divórcio, e as mulheres hebreias não. As mulheres dos judeus eram completamente diferentes, como nós ouvimos. Então, com isso, nós encerramos essa primeira parte sobre a sociedade de São José, política e religiosa. No nosso próximo programa, nós já vamos começar a aprofundar o trabalho de São José, a sua profissão em Nazaré. Eu espero que São José tenha tocado no coração de cada um e de cada uma e tenha cada vez mais despertado o desejo de o conhecer e também de amá-lo. Nós vamos encerrar o nosso programa dessa noite rezando a oração do Salve José. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma excelente noite de descanso e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, com o nosso programa Abra a Porta a São José.
Vinde alegres cantemos, a Deus